Acaba de sair uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, uma decisão absurda, onde o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele determina que o Senado Federal abra uma CPI da pandemia. Sim, Luiz Roberto Barroso determina que o Rodrigo Pacheco, que é o único que tem a prerrogativa constitucional de abrir ou não uma CPI, o ministro Luiz Roberto Barroso vem e, em forma de uma ordem judicial, ele manda Rodrigo Pacheco abrir a CPI da pandemia. Bem, o que está por detrás de tudo isso? Primeiro, que está cada vez mais claro para o povo brasileiro que nós temos um Supremo Tribunal Federal aparelhado. Sim, nós temos uma corte progressista, esquerdista e comunista. Nós temos uma corte, infelizmente, aparelhada por tudo que há de mal e de ruim e de perverso nesse país. Agora, Luiz Roberto Barroso resolve usurpar o poder do Senado Federal, usurpar o poder do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado Federal, para que ele abra a CPI da pandemia. Qual é o problema disso? O que está por detrás disso? O que Luiz Roberto Barroso quer? Luiz Roberto Barroso quer colocar fogo no parquinho. É isso que ele quer. Na verdade, nós estamos diante de uma pandemia aonde o governo federal assumiu a rédea, assumiu o controle definitivamente, já que governadores e prefeitos foram se atropelando e não conseguem resolver nada. Em São Paulo, João Dória, que arrota condições de estar controlando São Paulo ou de ser um grande administrador, o pai da vacina Coronavac. Agora, João Dória está diante de uma triste constatação de que nenhum lockdown que ele propôs conseguiu parar o enfrentamento desta pandemia, e agora eles não podem voltar atrás, não querem voltar atrás, porque o projeto do lockdown é para quebrar o Brasil. O projeto do lockdown é para impor derrota ao governo federal e depois colocar a culpa do governo federal porque acabaram os empregos aqui do país. Eles não podem voltar atrás porque o lockdown está provado que não funciona. Agora, o que Luiz Roberto Barroso quer? Ele quer criar uma CPI, porque através de uma CPI você cria palco para a esquerda, você cria palco para os progressistas, ok? E aí você para o país. Na verdade, uma CPI vai parar o país, vai parar o Senado, vai parar a Câmara Federal, portanto vai parar o Congresso Nacional. Por isso que ninguém quer CPI nesse momento, aliás, ninguém que quer o bem do Brasil deseja uma CPI nesse momento. Não que o governo Bolsonaro esteja preocupado se vai ser investigado, se não vai ser investigado, nada a ver. A questão toda é que o projeto da CPI é para bloquear o Brasil. Agora, veja o absurdo. O governo federal cria um comitê para cuidar desses assuntos. O presidente Bolsonaro nomeia o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, como presidente desse comitê e como interlocutor junto aos governadores. Portanto, tudo se organiza e agora vem Luiz Roberto Barroso e determina que o Senado Federal abra uma CPI da pandemia. Vou dizer uma coisa:
Se Rodrigo Pacheco, atenção, compartilha essa live, se o senador Rodrigo Pacheco ficar de cócoras diante desta decisão arbitrária, inconstitucional, autoritária e política do ministro Luiz Roberto Barroso, pode fechar o Senado Federal. Vou repetir: se eles se submeterem a esta decisão, a esta ordem covarde do senhor Luiz Roberto Barroso, significa que o Senado Federal estará de cócoras, estará de quatro diante da Suprema Corte desse país, que não merece o nosso respeito, não merece o nosso respeito. Eu respeito a instituição Suprema Corte, mas não tenho nenhum respeito por aqueles que estão hoje com a toga, mas que não honram esta nação, mas que fazem do Supremo Tribunal Federal um partido político esquerdista. E, na verdade, hoje o Supremo se tornou o partido político da esquerda mais poderoso que existe. Mais poderoso que existe. Por quê? Porque a lei está com eles. E eles manipulam a lei conforme eles quiserem. Olha, esta questão sobre não ter culto e não ter missa, você sabe por que é? Os evangélicos e os católicos desse país, os conservadores desse país, estão pagando a conta por apoiar o presidente Bolsonaro. O que eles querem é enfraquecer o eleitorado que, teoricamente, seria um eleitorado ligado ao presidente Bolsonaro. Olha que covardia! Olha que patifaria, que canalice dessa turma capitaneada pelo senhor Gilmar Mendes. Que vergonha! Metrô lotado, trem lotado, ônibus lotado, tudo lotado. Mas a culpa da pandemia é da igreja, não é? A decisão do ministro Nunes Marques era que nós reduzíssemos os nossos cultos a 25%, com álcool gel na porta, aferidor de temperatura na porta, distanciamento, tudo certo. Mas eles querem parar a igreja. Eles querem, é o que Dória está fazendo em São Paulo. Dória está fazendo em São Paulo e mandou o PSD, que é o partido do seu Kassab, que é sócio dele em muitos negócios em São Paulo, entrar com esta ação para fechar as igrejas em São Paulo, esse marginal, este vagabundo do calça apertada do senhor João Dória, tá certo? Então, preste atenção, o jogo tá claro, nós temos uma Suprema Corte indigna. Nós temos uma Suprema Corte que nos envergonha. Nós temos uma Suprema Corte que desceu ao nível mais baixo. Agora, resta saber o nível de moral que terá Rodrigo Pacheco. Porque, repito, minha gente, se ele instalar uma CPI da pandemia, porque o ministro Luiz Roberto Barroso determinou, aí, meu irmão, fecha aquele Senado Federal, porque não tem sujeito homem ali dentro, não tem gente que honra a calça ali dentro. Fecha. Peço que você compartilhe essa live para que muitos brasileiros possam saber o que está acontecendo agora, na calada da noite, mas que nós vamos denunciar. Eu não me calo e não me acovardo. Já falaram que eu sou o próximo a ser preso. Meu amigo, só me tocam se o meu Deus deixar. Só me prendem se o meu Deus deixar. E vão me prender por quê? Porque eu sou vagabundo? Porque eu sou pilantra? Porque eu sou corrupto? Não. Querem me prender porque eu não sou igual a eles e não fico lambendo o sapato deles e nem o dedão do pé deles. Ok? Então, isso eu tenho orgulho de chegar na minha casa, olhar para os meus filhos e dizer: o pai de vocês não colocou e não vai colocar o caráter no balcão de negócios. Que vergonha, seu Luiz Roberto Barroso, que vergonha, a que nível nós chegamos, tudo isso
para destruir o presidente Jair Messias Bolsonaro. O que vocês esquecem é que quem colocou Bolsonaro lá é poderoso para mantê-lo e é poderoso para matar vocês. Só quero avisar isso e estou avisando pro bem de vocês. Deus é poderoso, hein? Deus é poderoso. Não vai brincando neste nível com Deus, não, porque daqui a pouco, vocês sofrerão na mão do Senhor. Não é na mão de homem, não. É na mão do Senhor que vocês talvez nem acreditem que exista, porque se vocês acreditassem, vocês teriam um pouquinho de amor por esta pátria e um pouquinho de amor por esse país. Um abraço a todos, Deus abençoe, compartilhe essa live.